Olá, boa noite. Meu nome é Daniela Godoy, sou neuropediatra da Clínica N3 e eu vim aqui conversar um pouquinho hoje sobre dor de cabeça, né? A dor de cabeça é um sintoma muito comum na infância e ela é uma das principais causas de procura por atendimento em pronto-socorro. Cerca de 80% das crianças vão experimentar um episódio de dor de cabeça no ano, tá? Ela é comum tanto em menino quanto em menina, antes da menarca, sendo que após a menarca ela se torna mais comum em meninas, né? Ela está muito relacionada na infância aos hábitos de vida não saudáveis, né? Entre eles, dormir tarde e acordar cedo, muito relacionado à alimentação, às comidas, às guloseimas, né? Aos períodos prolongados de jejum. Por exemplo, a maioria das crianças e dos adolescentes tem o hábito de não tomar café da manhã, então acaba acordando um pouquinho mais tarde, antes de ir para a escola, já sai correndo e não toma café da manhã. Isso promove uma falta de glicose no cérebro, é uma das causas de estar causando é uma das causas de dor. O tempo prolongado de exposição a telas, né, que a gente tem observado bastante agora na quarentena, problemas dentais, entre eles o estado de conservação ruim dos dentes, cáries, né, por exemplo, a má oclusão de alguns dentes, o bruxismo, problemas respiratórios também podem causar dor de cabeça. A hipertrofia de amígdalas, a hipertrofia da adenoide, que causam um padrão de respiração mais bucal e pode causar dor de cabeça também. Sempre lembrar que às vezes assim a procura pelo oftalmologista acontece antes da procura do neurologista, pensando que a dor de cabeça ela vem relacionada a uma dificuldade visual. Mas isso é raridade. Cerca de 4% das crianças que têm dor de cabeça, elas vão apresentar dificuldade visual associada a essa dor, tá? A história familiar, ela é sempre importante, né? Então, famílias, né, que têm dor de cabeça crônica aí, tem que ficar alerta para as crianças, né? Quando a criança começa a se queixar. Uma outra questão importante, essa criança tem alguma doença prévia, né, como pressão alta, as doenças cardíacas, doenças psiquiátricas, se a criança já fez alguma cirurgia anterior, pode, né, principalmente as cirurgias orofaciais, né, cirurgias cerebrais podem causar dor de cabeça, se a criança já teve um trauma craniano anterior importante. E lembrar que essa dor ela vai causar um prejuízo na qualidade de vida da criança, né? Levando ausência escolar, dificuldade nas brincadeiras, e isso pode trazer um prejuízo importante para a criança, né? O diagnóstico a gente faz através justamente dessa entrevista que a gente faz com a mãe, com o pai, né? Com o familiar e com a criança. É importante a gente caracterizar essa dor, onde ela se localiza na cabeça, como é a característica dessa dor, se ela é do tipo aperto, se ela é do tipo pontada, se ela acontece de um lado só da cabeça ou não, se tem algum outro sintoma associado, como náusea, como vômito, a dificuldade de tolerar a luz, tolerar o barulho, que a gente chama de foto e fonofobia, né? Se tem alguma relação com algum alimento, né? Se ela consegue relacionar a dor com algum alimento que ela ingere, e dependendo de qual foi a suspeita que a gente fez, a gente vai ou não solicitar exames complementares, né? O principal exame que a gente acaba pedindo são os exames de neuroimagem, tanto a tomografia quanto a ressonância, né? Depende de cada caso. E isso já é suficiente para a gente fazer o diagnóstico. Nessa primeira consulta, a gente acaba entregando para a família o diário de dor, onde a família ou a criança vai anotar todos os dias que ela teve dor, como foi a característica, o horário que essa dor aconteceu, para a gente observar se tem sinal de alarme. O sinal de alarme, ele vem, principalmente, a criança tem uma dor que está ficando cada vez pior, uma dor que atrapalha a atividade, a criança não consegue brincar,
É uma dor que não melhora com analgésico simples, né? Que é o dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Então, são todos esses sinais que vão alertar a gente para ficar um pouquinho mais preocupado. O tratamento, em geral, é a correção dos hábitos de vida, né? Então, a gente vai resolver apenas com orientações, né? Daqueles hábitos que a gente já comentou: uma alimentação melhor, evitar o tempo de exposição à tela, o horário de dormir legal, né? E principalmente, como a gente orienta, analgésico simples, né? Então, melhorou, a criança tá com dor, você vai medicar, pôr ela em repouso e observar como é que melhora, tá? Na maioria das vezes, isso já é suficiente. Quando a criança ela tem mais de uma dor, de um episódio de dor na semana, a gente acaba usando medicações de tratamento, medicações contínuas, né? Que vai depender de cada caso. Então, sempre é importante a criança com dor de cabeça, queixa mais de uma vez por semana, a gente tem que procurar por ajuda, tá? Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês.